Olá pessoal, tudo bem? Então a aula de hoje é uma aula com correção dos exercícios que foram propostos na aula anterior. Então bora lá, apostilas abertas, página 26. O primeiro exercício é para relacionar conceitos com as definições. Então a primeira alternativa está escrito: condição anormal em que as células somáticas apresentam um único cromossomo sexual, que é o cromossomo X. Ou seja, está mostrando que é uma nulissomia, então é uma síndrome ligada ao sexo. Neste caso, nós temos a síndrome que é chamada de síndrome de Turner, certo? Que é uma nulissomia. AB. Par de cromossomos que diferencia o cariótipo feminino do masculino. Então, nesse caso, são os cromossomos sexuais. Então, a gente diferencia o homem da mulher, e se for XX mulher, XY homem, ok? Então, a alternativa B são cromossomos sexuais. C. Corpúsculo denso, visualizado na face interna da carioteca e que corresponde a um cromossomo X inativo. Foi o que nós vimos na última aula. Então, a gente sabe que do 13º ao 16º dia, mais ou menos, de vida de uma menina dentro do útero, um dos cromossomos ele fica inativo. Então, nós chamamos esse processo de cromatina sexual. Beleza? D. Sexo que origina dois tipos de gametas com relação aos cromossomos sexuais. Então, neste caso, são dois tipos de gametas, então eles são heterogaméticos, que é o caso dos homens, X e Y. Mulher, homogamético, XX. E. Condição anormal em que as células somáticas apresentam um cariótipo XXY, ou seja, também já estou mostrando que é uma síndrome, e nesse caso é uma trissomia. Então, qual é a síndrome que é uma trissomia? A síndrome de Klinefelter, ok? Sistema F. Sistema de determinação cromossômica do sexo observado em quase todos os mamíferos, em certos invertebrados e em algumas plantas. É o sistema XY, é o nosso caso. Então, os mamíferos, para a gente determinar o sexo, é analisando o sistema XY. E, por fim, sexo que origina um único tipo de gameta com relação aos cromossomos sexuais. Então, nesse caso, somos nós mulheres, homogamética. Nós possuímos XX. Beleza? Exercício 2. A determinação do sexo nos seres vivos está condicionada a diversos sistemas que envolvem processos e mecanismos distintos, importantes para a perpetuação e manutenção das espécies. Na maioria dos casos, é determinada por mecanismos genéticos que caracterizam os sexos opostos. Em alguns grupos de organismos, um par de cromossomos sexuais é diferenciado no cariótipo de indivíduos do sexo feminino e do sexo masculino. Em todos os outros, não há diferenças morfológicas entre os cromossomos, embora alguns deles contenham os genes que definam os sexos. Em relação aos sistemas de determinação do sexo, analise as afirmativas a seguir. Então, são 5 afirmativas. E aí a pergunta é: quais afirmativas estão incorretas? Então, vamos falar das alternativas incorretas. As alternativas incorretas são a alternativa 3 e a alternativa 4. Por quê? Na alternativa 3, é correto dizer que os alossomos eles são os cromossomos sexuais X e Y. E na alternativa 4, por que ela está falsa? Porque ela é falsa. Porque no sistema X0, os machos eles têm apenas um cromossomo sexual. Então, o 0 ele vai representar, na realidade, a ausência, né, desse outro cromossomo que nós chamamos de homólogo. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C. Próxima pergunta. Fêmeas de espécies de crustáceo do gênero Daphnia, importantes componentes do zooplâncton, podem se reproduzir a partir de dois processos distintos. Por partenogênese, quando a condição ambientais são favoráveis, e a reprodução sexuada. Então, padrão formado por ovos dormentes que eles eclodem também no momento em que o ambiente está favorável. A pergunta defina os processos de reprodução partenogênese e aponte também uma vantagem para esses animais se reproduzirem dessa forma, né? E em seguida indique dois impactos negativos, sendo um genético e um ecológico, no caso das reproduções por partenogênese. Então, lembra que partenogênese é aquela reprodução onde o óvulo ele não é fecundado. Eu não preciso do macho para fecundar o óvulo. Isso é algo extremamente positivo, porque não tem uma dependência do macho. Qual que é o fator negativo? A questão da variabilidade genética. Então, eu reduzo a variabilidade genética
E aí vem a questão, se houver algum problema no ambiente e de repente esse grupo ele não for aí resistente, a tendência é que todos morram ou que todos sofram algum problema e até mesmo a extinção da espécie nesse local. E qual que é o problema? Caso isso aconteça, ecologicamente falando, a gente tem toda uma problemática na cadeia alimentar. Então você mexe com toda a estrutura da cadeia alimentar, porque esses animais, eles são alimentos de outros animais. Então, é um processo que ele é preocupante sim, por isso que não é cabível que só ocorra a paternogênese nas espécies. Quarta pergunta. O médico confirmou que se tratava de gêmeos monozigóticos, contudo, um deles era menino e o outro era menina. A análise cromossômica dos gêmeos indicou que o menino era normal, porém a menina era portadora da síndrome de Turner. E a pergunta é, tal fato deve-se à perda de... Então lembra que a síndrome de Turner é uma nulissomia. Então eu não tenho dois cromossomos sexuais. Eu tenho um único cromossomo que é o cromossomo X. Por isso que nesse caso não é errado dizer que eles são gêmeos aí univitelínicos ou homozigóticos, então eles são gêmeos idênticos. O que acontece é que nesse caso, um deles, no caso determinado como uma menina, durante o processo de divisão celular, por algum fator, ocorre aí um erro e não ocorre a produção das células com o cromossomo Y. Então a alternativa correta é a alternativa E. E por fim, a última pergunta, né, do Enem. Gatos de 3 cores possuem 99% de chances de serem fêmeas, porque quando são tricolores e machos, são frutos de uma anomalia cromossômica e apresentam dois cromossomos X, como o gene amarelo e com o branco, além do Y. Esta anomalia cromossômica poderia ser comparada em seres humanos ao cariótipo que determina A. Então, observem que eu estou falando que os machos, nesse caso, eles possuem 2 genes mais o Y. Então, qual é a trissomia que nós conhecemos hoje que possui 2X e 1Y? No caso que eu apresentei para vocês, que a gente conversou, é justamente a síndrome de Klinefelter, que é uma das trissomias ligada ao X, que é muito conhecida, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa B, tá ok? Espero que vocês tenham realizado a correção junto comigo. Qualquer dúvida, façam anotações e na próxima aula a gente tenta conversar sobre o assunto, beleza? Um beijo e até a próxima aula.